Oi. Vou começar a leitura do meu primeiro e até agora único livro, na ideia de poder colocar no meu canalzinho de YouTube e para gente que não conseguiu ler ainda, se anime um pouquinho. Aí é um recado para Ana, Ivo e para quem quiser também, que aí depois eu passo o link do YouTube. Viu, Ana? Então, mas a principal motivação do que eu resolvi fazer foi por causa de você dizer que está com alguma dificuldade para leitura. Então eu pensei, então eu vou ler o livro para Ana Ilva. Tá bom, meu anjo? Legal. Eu vou começar aqui, como se deve, do início. Há uma essência, ou o pensamento que sou, é o nome do livro, editora Dialética Literária. Na dedicatória eu escrevi a memória de meu pai, a perseverança de minha mãe, a Leila, as meninas Flora, Marina e Clara, anamnese, do grego anamnesis, lembrança, ato de trazer à mente, formada por ana, para trás, mais a raiz de minekestai, recordar, fazer lembrar. Ascese, do grego ascesis, eos, prática em algo, especialmente numa arte, pelo latim ascesis. Uma proposição. O gozo estético requer uma suspensão voluntária da incredulidade. S.T. Coleridge. Tática é o que você faz quando há algo para fazer. Estratégia é o que você faz quando não há nada para fazer. Essa aqui é do Xavier Tartacorda. Agradecimentos. À maneira de Guimarães Rosa, penso que viver requer coragem e escrever sobre a vida é algo que exige muito de quem a isso se propõe. Há sofrimento, há angústia, e há solidão e teclado. Há vontade interior, mas há também uma vontade exterior que tolhe e inibe. Nada é fácil, não é de hoje. O que ajuda, o que motiva? A mulher, alma gêmea, companheira da vida toda e sem a qual não haveria este eu. Gratidão, Leila. As filhas, lindas, maravilhosas em todos os aspectos do ser. Gratidão, Flora, Marina e Clara. As lembranças dos nossos pais que fizeram um país para nós. Gratidão, José Tiago e Maria Ismênia e João Batista e Maria Eda. Aos amigos da vida toda, com lembranças e conversas que cativam e mantêm o nexo da existência. Gratidão, Carlos Alberto, Luiz Carlos, Ocimar, Ricardo. Há a amiga que revisa de forma diligente, precisa e preciosa. Gratidão, Cris Cardoso. Há o amigo incentivador e que sempre acredita na vida, para quem qualquer agradecimento é pequeno. Gratidão, Evaldo Bogéia. Há o mundo em que vivemos, e que se não é bom, é o que temos. Gratidão. Oito anos. Primeiro capítulo, 8 anos. Tadeuzinho, vem jantar que já passam das 5 horas. Já vou. Ai, ai. Ouvi a voz de mamãe no mesmo instante em que pulava para defender uma bola chutada ao meu gol. Percorreu-me por toda a vida uma ideia incômoda e que aos poucos acabou imiscuindo-se em mim. Fora aquele chamado fator que, numa fração de segundos, distraiu-me a ponto de tirar os olhos da bola e fazer com que o impacto afundasse o polegar direito para dentro da minha mão, até só sobrar a pontinha da unha para fora? Sempre estava comigo esse pensamento. Às vezes,
sob forma de afirmação, como que botando a culpa da minha desatenção no chamado de minha mãe. Lembrando que já fui capaz de sentir raivas, mesmo que momentâneas, dela. Outras, como uma pergunta, momentos em que o afeto, a ternura e o carinho que lhe nutria me envolviam e dominavam minhas ideias e meus sentidos. E a indagação me respondia: claro que não. Gostava mais desta alternativa. De certo modo, me redimia perante a vida, perante Deus, perante a mim, pois retiravam de sobre meus ombros qualquer peso de julgamento moral de estirpe inferior. E eu me queria ser uma pessoa correta, digna, respeitável, ciente das obrigações de um homem de meu tempo. Uma criança pensar isso é meio estranho, mas aí é que eu não pensava, eu sentia. Digo isso, pois embora fossem devaneios, pode parecer evidente a clara impressão de um moral falso ou falseado, mas desde que me entendo, fui impregnado por esse desejo, por este sentir. Sei lá, não sei tantas coisas. Mesmo assim, esses atos mentais me incomodavam, pois muitas vezes me pegavam em momentos de distração, em situações em que não estava pensando neles, ou não estava preparado para pensar sobre eles, ou não tinha mesmo. Que droga! Por que lembrar dessas coisas num ponto de ônibus, numa fila de cinema, e me perturbavam e me faziam perceber que, na verdade, eu não era tanto como imaginei que seria? Dúvidas, contradições internas, sopesos, tantos questionamentos e pouquíssimas respostas. Ou talvez apenas uma, a certeza de ter que continuar, seguir em frente, buscando as metas do hoje e deixar a vida ajudar a gente a pensar. Entrar no jogo, participar, jogar. Foi aquele chamado fator que numa fração de segundos distrai meu ponto D. A frase entranhou-se em minha cabeça. Colocou-se na abóbada do meu cérebro, tal qual a pintura no teto da Capela Sistina. Bonita para os olhos e péssima para a mente. Sim, pois a imagem legada por Michelangelo Buonarroti, para mim, significa que ou você é da igreja e será alvo da danação eterna, e aí você é até capaz de enxergar o dedo de Deus tocar o dedo de Adão, ou você não é da igreja católica, o dedo de Deus não toca e nem vai tocar o dedo de Adão, e o teu destino é o quinto dos infernos. O pensamento formulou-se numa frase que se transmigrou para uma imagem que se concretizou. Era o meu pensamento pensado na minha cabeça, que sou eu, mas ele materializou-se, por isso não desaparecia. Era um pensamento, não eu, o pensamento. Pelo menos ele ficava lá, esquecido no fundo de um porão cerebral, numa gaveta qualquer e de vez em quando aparecia na minha mente, ou num sonho esquisito, ou tal como um comercial, às vezes chato, às vezes bacana, interessante. Talvez isso seja assim conforme o dia, sabe lá? Naquele instante famigerado, estava plantado no gol querendo dar o meu melhor para aquele jogo. Via a entrada da paróquia Nossa Senhora das Neves exatamente na minha frente, ao fundo do nosso campinho, improvisado no meio do largo. A nossa casa ficava praticamente de frente à pracinha, como se divisasse entre o largo e a rua Santo Alfredo. E minha mãe tinha uma visada perfeita de nosso estádio, bastando chegar até o portão para espiar. Por isso permitia que eu jogasse. O medo das carroças já lhe crescera com um número cada vez maior de automóveis que contornavam a pracinha. Vamos lá. O medo das carroças já lhe crescera com um número cada vez maior de automóveis que contornavam a pracinha ao longo do dia, para alcançar a Santo Alfredo, com seus motores de explosão, barulhentos, motoristas impertinentes, que não conheciam regras de civilidade nem de convivência, muito menos de segurança, e que possivelmente pensavam: estou dirigindo um automóvel, então os outros é que saiam da frente. No início da brincadeira, havia me sentido ungido para não tomar gol por estar ali. O padre Eiras abençoara a todos os presentes na missa, assim como todos os meus coleguinhas. Afinal, para que serve uma bênção se não amparar e fazer com que nos sintamos protegidos e sujeitos ao dom divino?
Penso que é esta a lição que tiro das aulas do catecismo, que viria a frequentar dali a 2 anos, mas que naquele momento já sentia a presença da fé em mim. Por isso, percebi quão importantes eram os ensinamentos, pois exprimiam em palavras o que sentia verdadeiramente, como o Padre Eles nos ensinava todos os domingos. Abençoar é uma ação divina que dá a vida e de que o Pai é a fonte. A sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom aplicada ao homem. Tal palavra significará a adoração e a entrega ao seu Criador em ação de graças. Naquele dia, nosso time estava jogando de frente para a igreja, no costado mais elevado da praça. Certa vez, o primo do nosso coleguinha, Dimas, um pouco mais velho que a gente, chegou para jogar e queria que mudássemos a regra. Vocês são burros a valer, hein? Não veem que se colocarmos o campinho lateralmente em relação à frente da matriz, não vai haver desvantagem para nenhum dos lados? Ele tinha um nome esquisito, nunca havia escutado. Otelino. Tá certo, Ot, Dimas cortou. Mas veja só, assim, quando a gente chuta a bola para o gol, ela pode ir muito mais longe, na Rua Fluminense. Enquanto que jogando um time em cima e outro embaixo, se a bola for para longe, vai no máximo para parar dentro da igreja, que é fácil de pegar. E para cima, aí não tem problema, já que a gente está no final e na parte mais baixa da Rua Progresso, não é mesmo? A questão é que todos nós concordamos que assim era melhor e nada foi mudado. O Ott é que nos convenceu. E como não gostava de pular o muro da igreja para pegar a bola, acabou xingando a gente e saindo da brincadeira. Mas havia, de fato, uma desvantagem para o time que jogasse na parte baixa da praça. Então, já há muito tempo, criamos a seguinte regra. Escolhidas as equipes, o primeiro tempo acabava quando qualquer lado fizesse 3 gols primeiro. E na imensa maioria das vezes, era o time que ficava na parte alta da praça que fazia isso. Então, trocávamos de lado. Aí, se o time que fizesse feito os 3 gols primeiro, e que agora estava jogando na parte baixa, fizesse pelo menos um gol, ganharia a partida. Assim, o jogo só acabava quando, no segundo tempo, a equipe de cima fizesse os 3 gols, o que empataria o jogo, e mais um, ou se o time de baixo fizesse pelo menos um gol. E para não haver desequilíbrios grandes demais, sempre misturávamos ao máximo as combinações de times que fazíamos. E pronto, éramos felizes à beça. Mas naquele dia não. Pelo menos eu não fiquei feliz, nada feliz. Agora, no chão de terra batida da praça, no meio do Largo das Neves, gritava e me contorcia de dor. De momento, a dor tomava conta de todo o meu ser e lamentei bastante, talvez o primeiro desapontamento com a igreja, que a bendição otorgada pelo Padre Eles não tivesse tanto poder. Ao longo da vida, veria que a religião não ajuda muito, mas tendo cuidado, também não atrapalha demais. Fato é que naquele instante de intenso sofrimento não pensava em mais nada. Em padre, em jantar, em futebol, embora tivesse me passado um pensamento fúlgido de regozijo de que, afinal, conseguira defender aquele chute. Mas esse raio mental foi derrotado pela dor. Olhava para o meu dedão e pensava que o perdera. Estava parecido com a cabeça de um jabuti dentro da casca, sendo a casca a minha própria mão, que já estava ficando roxa. E a dor aumentava e aumentava e aumentava e aumentava. Ouvi um zunindo, um apito tão forte e senti um fio de aço fino e muito duro atravessar a minha têmpora direita até a ponta sair pela outra têmpora. Não vi sangue, não vi mais nada. Hoje, em perspectiva e ao longo dos anos, percebo que naquele momento consegui não pensar. Lembro perfeitamente de absolutamente nada de todo aquele instante. A única coisa que me tomava a atenção era a minha mão direita. A dor na minha mão direita. A dor era insuportável, intensa, forte e doía mais ainda quando, desperto, eu olhava para a minha mão e via o jabuti. Pode ser um bicho simpático, mas que é feio é. Todavia, minha mente se esvaziara, ou se esvaía, vai saber. E não é
E não é isso que querem alcançar os monges praticantes de meditação? O nada, o vazio, o nirvana? Pois. Mas não sei se a vantagem é se alcançar o nirvana sem possuir, pelo menos previamente, consciência disso. Aos 8 anos de idade, em qualquer hora se está em nirvana e não se tem consciência de nada. E dentro ainda desta mesma perspectiva, penso que no fim das contas a bênção funcionou, pois passado todo o evento não tive qualquer sequela nas articulações do polegar e ainda pude me dedicar a uma profissão em que o uso de habilidades manuais é importante. Não pensava, tinha a energia de um menino comum da cidade. Comia bem, muito e de tudo, mas o que queria mesmo era brincar. Era como se o mundo estivesse no fundo de um pano de boca. Não sabia o que tinha atrás, mas intuía que devia ser bem interessante. Só sabemos sobre as coisas do mundo depois que as comparamos com as outras coisas do mundo. Os animais são assim. Penso que o instinto vem da experimentação incessante do ser sobre sua realidade próxima. Imagine que um jabuti na floresta, caído de uma raiz grande de árvore por maneira totalmente fortuita, acabe de barriga para cima sem poder ou ter como se desvirar. Qual será o seu futuro? Isso mesmo. No entanto, outros de sua espécie, vendo o acontecido e sem poder ajudá-lo, não vão ter recebido o ensinamento do perigo que é andar por cima de raízes grandes. Mas isso não fica apenas assim. Algo acontece para que as outras gerações de jabutis que nunca viram aquele em particular ganhem um ensinamento e passem, ao longo da existência da espécie, a ter cuidado por onde andam. Creio nisso. Na manhã daquele dia, havia acordado com o canto de bem-te-vis, cujo ninho ficava ao lado da minha janela. O som de seu canto, estridente, quase uma ordem ao mundo, energiza qualquer um e, quando olhei o dia, achei tudo muito bonito. A claridade, o céu azul, a brisa bem fresca que invadiu o meu quarto pela janela aberta, o verde das copas densas das árvores ao redor, o som do farfalhar de suas folhas. Mas naquele momento o que fez de mim o menino mais feliz do mundo foi o delicioso café da manhã preparado por minha mãe. Um maravilhoso leite quente com canela e açúcar e pão com manteiga. A melhor sensação que uma pessoa de 8 anos pode ter é saber que está às vésperas de sair para brincar com a barriga cheia. O dia inteiro na rua, brincando de tenentes, cavaleiros da esperança, bola de gude, pula carniça. Na hora do almoço parávamos, para depois, lá pelas 3 da tarde, voltar a brincar e jogar futebol. Eu era o goalkeeper do dia. Eu me sentia tão bem, tão dono do mundo. Ao apontar pela rua Santo Alfredo naquela tarde, Magno Hermínio, meu irmão, vestia o uniforme de tenente do Exército Brasileiro. Dispunha de um porte elegante, de oficial que, mesmo dedicado a tarefas burocráticas, mantinha-se em forma. Afinal, nunca se sabe quando precisaria estar na linha de frente, não é mesmo? Dizia para o desespero de nossa mãezinha e por isso sempre escolhia voltar para casa por esse aclivoso caminho, porquanto considerava a marcha uma forma de treinamento. Tanto mais que em Santa Teresa as ladeiras são vivas e nos puxam e nos impulsionam, pois não adianta pensar em cansaço ao se caminhar por elas. Quando subimos, sempre há mais ladeiras a subir. Se descemos, o melhor é ir devagar. Era mais alto que baixo. Essa é uma estranha medida, mas creio que me entende. E desde que escolheu entrar para a força, se dedicou ao limite de suas capacidades físicas e intelectuais. Sempre foi muito bom em matemática e quando percebeu que poderia aliar sua vocação militar ao seu gosto por números, empenhou-se pela arma da engenharia. Quase sempre, quando chegava a casa, mamãe se derramava em elogios. Atenção, atenção! Chegou o construtor do Forte de Copacabana, meninos. Independentemente de como andava seu espírito, mamãe repetia com prazer e orgulho lindos de se ver, sempre que ouvia chegar, o mesmo ritual. Polia o disco dourado de lapela, com suas 16 torres circundantes, que formam um círculo, onde dentro vemos a fortaleza a proteger nossos bravos soldados, como a mamãe gostava de dizer. Representante da arma de engenharia, como se
fosse uma joia rara e cobiçada e que apenas ela teria encontrado. Embora o pequeno broche com fortaleza seja o mais importante, pois representa a arma do exército brasileiro a qual pertencia Magno Hermínio, o distintivo que mais emocionava nossa mãe era o que fora confeccionado para comemorar a criação do Forte de Copacabana, onde víamos as mesmas 16 torres circundantes, só que em seu interior não mais a mesma fortaleza, e sim o Forte Carioca, o que sugeria uma especialidade única à insígnia. Com muito carinho e paciência, Magno Hermínio repetia à exaustão que seria impossível ter participado da construção. Formara-se oficial em 1924. No entanto, o quartel foi inaugurado 10 anos antes. As efusivas e constantes comemorações de mamãe provinham de uma confusão pelo fato de MH fazer parte da equipe de engenheiros militares encarregados de manutenir constantemente a cidadela do nosso litoral, desde que lhe fora otorgada a patente de segundo-tenente da arma de engenharia e designado para o serviço no local. Mas o carinho que MH demonstrava à mamãe enchia-lhe de uma ternura serena, tranquila e paciente. Amor. Eu o achava o máximo. Tinha orgulho de mim mesmo por ser irmão do meu irmão. Adorava ouvi-lo contar a história de como se tornou o único cadete de sua turma a ter o nome de guerra duplo, já que, sendo muito sisudo, esta era das poucas histórias suas da qual se permitia algum gracejo, pois que seja. Após a seleção para a admissão da escola de cadetes, na sua vez de marcar a ficha com seu nome de guerra, não pôde usar Magno, pois já havia um colega seu homônimo. Teve certeza, então, de que poderia grafar seu segundo nome. Todavia, incrivelmente, havia outro Hermínio, este belo, já formalizado junto ao Conselho de Educação e Administração Escolar. Até este ponto, embora tenha ficado surpreso, achei mais ou menos normal, dizia. Afinal, poderia usar o nome de papai, o patronímico, que é o mais usado pela maioria dos militares. Mas aí é que a porca torceu o rabo. Havia lá já também um Milani, e por esse motivo coube-me o duplo Magno Hermínio, o que era duplamente difícil, pois colegas me chamavam apenas de Hermínio, e então eu tinha que os lembrar do nome duplo. Muitas vezes os colegas de turma, ao chamarem apenas Hermínio, Belo, ou Magno, Augustus, se confundiam no chamado. Enfim, é uma chateação, boba é fato, mas existente. Em seguida, soltava uma curta gargalhada. Coincidentemente, Magno Hermínio era a forma assim, mesmo com os dois nomes, como nós, irmãos e mamãe, o chamávamos, contribuindo para aumentar o sentimento de considerar a caserna sua família também. Ao fim da história, sentia-me detentor de uma honra própria e genuína, em virtude de meu nome, de meu irmão, de mim mesmo. Quando a glória é próxima, de certo modo, todos somos seus detentores. Sua paixão pelo exército foi ficando cada vez mais clara para nós, mesmo antes de seu ingresso para a academia. Mamãe sempre levava consigo uma cartinha de MH quando ainda estava no período de preparação para a admissão na escola de guerra. Era como um sinal de boa sorte para ela, pois sempre dizia que, assim que a leu, teve certeza do sucesso de MH. A confiança e a sincera crença em suas próprias palavras, aliada à capacidade do filho, incutiram-lhe esta garantia e, com isso, uma paz de espírito invadiu seu pensamento. A carta era bem simples, mas detinha um poder inimaginável. Rio de Janeiro, Urca, 15 de janeiro de 1917. Queridos pai e mãe, escrevo confiante. Preparei-me muito bem para as provas. Valeu o esforço, graças a Deus. Valeu o esforço, graças a Deus. Tenho certeza de que conseguirei a aprovação para o curso de oficiais. Sei que me sai bem nas avaliações de admissão ao curso de cadetes e sinto que me tornarei militar, oficial militar. É tudo que almejo. Está em mim a natureza desse ofício e pretendo dedicar-me com todas as forças para isso. Os resultados serão publicados pelo Exército na próxima semana e, assim que souber, envio outra carta avisando. Estou muito confiante. Seus conselhos, papai, para o nervosismo não me abalar no momento das provas,
foram de grande valia. Manter a mente quieta e tentar não pensar é muito difícil, mas graças à sua insistência em me fazer treinar isso, consegui concentrar-me satisfatoriamente. A senhora estava com toda razão, mamãe. Ter estudado francês com afinco me proporcionou acesso a livros que muito me ajudaram nos certames para a seleção. Este é um ano difícil, mas creio estarmos próximos ao fim desta guerra cruenta e oxalá tempos melhores hão de vir. Agradeçam também, assim como eu venho fazendo, a Deus por mim. Peço vossa bênção, pai e mãe. Mande um abraço a todos os irmãos. Magno Hermínio. Conseguiu. Por todos nós foi encarado como uma conquista mesmo. E quando MH voltou para casa antes da convocação final, mas depois do resultado oficial, foi tudo uma festa. Havia um bolo enorme e todos da rua vieram à comemoração que fizemos no quintal lá de casa para um almoço com direito a muito macarrão e vinho. Magno Hermínio ficou muito contente. Todos nós. Foi tão bom. Ouvindo o rardidor, o choro alto e gritado, desesperado mesmo, e toda a confusão vinda de um grupinho de meninos no meio da praça, MH correu ao meu encontro. Nesses momentos, a calma e o sangue frio de bom enxadrista, no melhor estilo tático de avaliar as situações e encontrar atalhos, de preferência elegantes, mas principalmente eficazes, aliados à objetividade, disciplina e organização de raciocínio, ajudaram a ver que a melhor coisa a fazer era consertar aquilo de imediato. Entendi melhor esse seu comportamento a partir de quando começou a me ensinar a jogar. Mas naquele instante em que me socorreu, não criei que gostasse dele. Pediu-me para parar de chorar, olhar o céu, contar 10 carneirinhos e, numa ação instantânea e violenta, antes de chegar ao terceiro, zapt! Conseguiu puxar o dedão para o lugar. Ato contínuo, ouvindo minha gritaria alucinada, sentiu-se um tanto inseguro se tomar a melhor medida. Mas aquietou-se ao perceber que o tendão voltara para o lugar correto. Estava agora apenas inflamado, bastante inflamado. JT poderia aguentar, já estava virando um homem e, além do mais, essas coisas acontecem. Presenciaram colegas de farda com sofrimento e dores excruciantes, excepcionais em decorrência de acidentes dos mais diversos, como mau funcionamento de fuzis com coices desproporcionais à capacidade física de quem os usava, que invariavelmente geravam lesões em ombros de soldados neófitos, falta de preparo técnico e psicológico, como cordas de segurança mal adaptadas para os exercícios correspondentes, como o rapel ou força baiana, causas de quedas desnecessárias, entre outros incidentes e acidentes que geravam, no mais das vezes, quedas, traumas, dor e até mesmo fatalidades, sem que por isso os comandos ficassem preocupados com tais situações. Acreditava reservadamente que a coisa toda, a gestão militar, talvez não devesse ser assim. Ouviu conversar em certa oportunidade com Walter sobre causos dos oficiais de baixa patente, muito antigos e que repetiam histórias sabidas nos charcos paraguaios das regiões pantanosas de Mato Grosso. O sentimento que expressava era de que os militares de alta patente, em geral, não se importavam em nada com a soldadesca. As promessas de liberdade para os negros, por exemplo, instados a lutarem pelo Brasil naquele conflito, não iriam mesmo se confirmar, como de fato aconteceu, e que a loucura toda de ver um tiro atravessar a cabeça de um companheiro ao seu lado é nada se comparada à insanidade e sofrimento de uma luta travada na ponta da baioneta, em meio à lama, ao frio, à fome, às doenças, à miséria e à morte de tantos homens. O que define quem somos? Nós ou eles? Mesmo com o dedão no lugar, os gritos e urros foram mais lancinantes ainda e eu estava a ponto de desmaiar em decorrência da imensa dor. Um inchaço e a roxidão tomaram a minha mão direita e ao chegar a casa, mamãe Mafalda vendo me gritou: "Meu filho, o que aconteceu? Olha como está seu dedão, meu Deus!" Correu para me amparar no seu colo e saber como aquilo se dera. Depois pediu aos prantos que Cício ou Chico fosse à casa do Dr. Brocas chamá-lo à nossa para ver minha situação. Embora Magno Hermínio tivesse colocado meu dedão no lugar, o inchaço era absurdamente grande e a dor não passava.
Pelo menos o que valeu é que mamãe, vendo que eu fora socorrido por MH, pressentiu que tudo ficaria bem. Com isso, ela conseguiu me passar uma tranquilidade e uma calma que me ajudaram muito naqueles instantes agitados e doloridos. Término do primeiro capítulo, 8 anos,